Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, a nossa leitura bíblica diária. Amém? Graças a Deus por mais um dia e por mais uma leitura. Amém? Hoje nós estamos aí no dia 38 da nossa leitura. Amém? Hoje nós vamos terminar de ler o livro de Levítico, então capítulos 26 e 27, Números capítulo 1 e Salmos 38. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Te agradecemos e te louvamos por esse dia, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa a nossa leitura, meu Pai. Tira toda a distração, Pai. Tudo aquilo que quer tirar o nosso foco de aprendermos um pouco mais, Pai, sobre a sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Vamos começar a nossa leitura? Glória a Deus. Então, Levítico, capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor: Não fareis mandamentos, promessas e advertências. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. Não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho, por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu, o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que aborrecem de vós se assenhorearão. E fugireis, sem ninguém vos perseguir.
E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andares contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu, mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-se-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver de vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quanto habitáveis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz
entrar na terra dos seus inimigos, se, então, o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade. Em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. Os votos especiais. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do varão será de 20 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima, do varão a tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se o animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo, não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote avaliará seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar. Assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto, a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão,
Então, a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo, desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo, depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes, até ao ano do jubileu. E isto se abaterá da sua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E, se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação, até ao ano do jubileu. E, no mesmo dia, dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era possessão do campo. E toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo. Do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vender-se-á, segundo a tua estimação. As coisas consagradas de modo permanente. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, não será resgatada. Certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números, capítulo 1. A contagem dos homens aptos para a guerra. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis
segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azar, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Elisaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás da tribo de Levi, nem tomarás a soma deles, entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Glória a Deus. Glória a Deus por essa leitura. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus era específico, né? Maravilhoso. Mandou contar todo o povo, né? Que podia sair à guerra. Olha só que coisa maravilhosa. Agora vamos ler Salmos, capítulo 38. Amém? Glória a Deus. Oração de um pecador arrependido. Salmo de Davi para memorial. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se encravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã
na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas cargas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, e tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastaram-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia e, como mudo, não abria minha boca, não abria a boca. Assim, eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorrego o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus por esse salmo maravilhoso. Aleluia. Eu vou deixar aí nos comentários um versículo desse salmo que eu mais gostei. Amém? Glória a Deus. E agora fica para você esse desafio, né? Deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou, né? Mais um dia concluído da nossa leitura. Olha que coisa maravilhosa, né? E agora nós já entramos aí no livro de Números. Amém? Glória a Deus por essa leitura, glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. E é isso, gente. Mais um dia concluído. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!